Istambul, uma cidade que conta com mais de 15 milhões de habitantes. Uma cidade caótica, cheia de movimento, sons e cores, mas ao mesmo tempo uma cidade serena. Acredito que nenhum visitante fique indiferente a esta cidade. Entre a Europa e a Ásia, entre o tradicional e o moderno, vem conhecer quais os cantos que não podes perder na cidade de Istambul. Não te esqueças de subscrever o canal e acionar as notificações. Este é apenas o primeiro de muitos episódios sobre a Turquia. Enquanto fazíamos as nossas pesquisas, deparámos-nos com uma dúvida: onde dormir? Alguns blogs apontavam a zona perto de Taksim como sendo a indicada para quem quer conviver com os locais. Sabem que mais? Estivemos por lá e temos uma opinião ligeiramente diferente. Mas sobre esta zona irei falar mais à frente. Agora, a minha dica é: estejam o mais perto possível dos pontos de interesse. Porquê? Simples. Todos os dias de manhã chegam imensas tours. E para não perdermos muito tempo em filas, convém estarmos à porta dos locais de interesse assim que eles abrem. Ou seja, pernoitem na zona da Sultanahmet. Aconselho vivamente. E por vários motivos. A pergunta que nunca tem uma resposta certa: quantos dias ficar em Istambul? Nós ficámos 4 dias e meio e senti que conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos planeado. Mas claro, tudo depende do ritmo e interesse de cada um. Mais uma dica: dividam os locais que habitualmente têm grandes filas para entrar em diferentes dias. Por exemplo, se visitarem Hagia Sophia numa manhã, deixem o Palácio Topkapi para o dia seguinte. Apesar de neste vídeo apresentar alguns pontos de interesse por proximidade, irei deixar na descrição o nosso itinerário. Hagia Sophia é considerada um dos maiores exemplos ainda existentes da arquitetura bizantina. Já foi uma igreja, mesquita, museu e em 2020 voltou a ser mesquita. Está cheia de detalhes e nada melhor do que nos sentarmos e observarmos. A quando da conversão de igreja para mesquita, as imagens santas foram cobertas por gesso. Gesso esse que foi retirado na altura em que Hagia Sophia passou a ser um museu e considerado património mundial pela Unesco. Atualmente, estas imagens estão cobertas com tecido, mas não deixa de ser interessante contemplarmos uma estrutura católica com traços de mesquita. À frente de Hagia Sophia encontra-se a Mesquita Azul, a mesquita mais importante de Istambul e um dos ícones arquitetónicos da Turquia. O seu nome está relacionado com a predominância de azulejos no seu interior que refletem a cor azul. Não tivemos a sorte de contemplar esta maravilha, pois a mesquita estava em restauro. Quando foi mandada construir, o Sultão Ahmet I queria que a Mesquita Azul fosse tão grandiosa quanto Hagia Sophia e por isso foram construídos 6 minaretes, igualando o número e consequente importância ao da grande Mesquita de Meca. Há quem defenda que foi um mal-entendido e após a construção só havia uma solução. O arquiteto foi até Meca e construiu um 7º minarete. Recomendo a visita ao Palácio Topkapi a quando da sua abertura. O espaço é enorme e conta com diferentes áreas: sala de armas, cozinha, estábulos reais, entre tantos outros. Uma das áreas mais importantes é o tesouro, que conta com alguns dos objetos mais valiosos do mundo. Outro local a não perder é o harém do palácio, com mais de 400 quartos que abrigavam as mulheres do sultão. Para visitá-lo, temos de pagar uma tarifa adicional. Infelizmente, não tenho muitas imagens do palácio. Era proibido fotografar e filmar em quase todas as salas. Na realidade, penso que em todas. Mas em determinadas salas, os seguranças fechavam os olhos. O bilhete pode ser comprado online, de forma a evitar as filas, mas também está incluído no passe dos museus de Istambul. Não é permitida a entrada de drones, pelo que o nosso teve de ficar na zona da segurança. Perto de Mesquita Azul, encontramos os túmulos dos sultões.
Não é incomum encontrarmos fiéis a rezarem à frente dos túmulos. E se pensas que já viste tudo nesta zona velha da cidade, enganas-te. Ainda existem alguns museus. Entre as ruas movimentadas, cheias de comércio, é possível vermos uma placa que indica Museu do Mosaico. Os mosaicos representam cenas da vida cotidiana e, por isso, decidimos dar uma vista de olhos. Ficámos deslumbrados com o que encontramos. Este museu inclui cerca de 250 imagens compostas por milhares de peças pequeninas, muito bem preservadas. O Museu de Arte Turca e Islâmica é um dos museus mais importantes de Istambul, com inúmeros objetos de diferentes categorias, como tapetes, cerâmicas, esculturas, sarcófagos e diversas versões do Corão. O Museu Arqueológico de Istambul é o maior complexo museológico da Turquia, sendo dedicado à arte e cultura das civilizações antigas que floresceram especialmente na área de Istambul, com cerca de 1 milhão de peças. Este museu tem uma famosa coleção de arte funerária. Sarcófagos egípcios, gregos, romanos, entre outros da antiguidade. Na zona da Ponte Gálata, encontramos muitos pescadores e vendedores de rua. Vale a pena experimentarem este wrap com peixe. E esta foi a nossa zona preferida para observarmos o pôr do sol. Poderás sentar-te num dos muitos restaurantes ou optar por ficar de pé à margem do Corno de Ouro. A noite traz um encanto próprio. Aproveita para explorares a pé as ruas que durante o dia tão movimentadas são. Poderás ainda fazer um cruzeiro no Bósforo durante a noite. Apesar de bastante turísticos, estes barcos contam com um jantar agradável e com animação. Confesso que não sabia muito bem o que esperar, mas acabou por ser bastante divertido. Como a cidade de Istambul é muito grande e está repleta de pontos de interesse, não te esqueças de acionar as notificações para veres a segunda parte deste vídeo. Irei mostrar muitos cantinhos que me marcaram pela tranquilidade, pelas cores e outros pelo movimento e cenário. Se achaste que este vídeo foi útil, não te esqueças de deixar o teu like. Desta forma, o vídeo poderá chegar a mais pessoas.